Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlaken-Facury e hoje a gente vai falar o que é agir instintivamente. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Você sabe quais são as coisas que nós, seres humanos, começamos a fazer quando a gente não está nem aí para fazer a vontade de Deus? Quando a gente começa a agir conforme os nossos instintos? Pois é, existe uma lista dessas coisas. E elas estão na Bíblia, e elas são chamadas de as coisas que a natureza humana produz. Eu até apelidei de os frutos da carne, porque eles são o exato extremo oposto dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são as coisas que aquela pessoa que anda com o Espírito Santo, né, que busca fazer a vontade de Deus, são as coisas que ela produz: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas o oposto disso são as coisas que a natureza humana produz, são os frutos da carne. Para falar um português bem claro, essas são as coisas que as pessoas que estão agindo instintivamente fazem. Então, cada tipo de animal tem um instinto para fazer alguma coisa. Por exemplo, o cachorro, quando ele vê a lua, ele vai lá e uiva. Nós fazemos algumas coisas. E é sobre elas que eu quero falar. E por que é tão importante a gente saber quais são as coisas que a gente produz quando a gente está agindo conforme os nossos instintos humanos? É importante a gente entender isso porque essas informações são balizadores. Essas coisas, né, essa lista de coisas, elas são balizadoras para você saber se você está fazendo as coisas que agradam a Deus, as coisas certas de serem feitas, ou se você só está agindo conforme a sua carne, conforme o que você está a fim de fazer. Só para você saber, e só para lembrar, muitas vezes, não houve na Terra alguém que agisse em menos conformidade com os instintos humanos, né, com aquele instinto carnal, do que Jesus. Dar a sua vida para uma pessoa que está te tratando mal é o ápice de uma atitude anti-instintiva. Ninguém tem vontade de fazer isso. Você daria a sua vida por um filho, por alguém que você ama demais, que você tem muito amor. Uma pessoa que te trata mal é muito difícil de amar, mas Jesus foi capaz disso. Então é só para lembrar o quanto a gente deve agradecer a Jesus por ter feito o sacrifício pela gente na cruz, porque as pessoas estavam lá falando: ué, você não é filho de Deus? Desce daí. Você não é tão bom? Você é filho de Deus? Desce. Né? E foi por esse tipo de gente, com esse tipo de atitude, que ele foi capaz de dar a vida dele. E levando em consideração que Jesus é o nosso exemplo, é a ele que a gente deve seguir, é ele que a gente deve imitar, é muito bom que a gente lute bastante contra muitos dos nossos instintos. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar também é que a gente vive numa cultura que é marxista, e a cultura marxista ela é absolutamente demoníaca, porque ela tira Deus das nossas vidas e ela inclusive diz que quem crê em Deus é um burro, é idiota, e a gente está vivendo num mundo que crê muito nisso, que acha que quem crê em Deus é um burro e um idiota. E daí, através da cultura, vai sendo implantado todo tipo de besteira e de coisas péssimas na cabeça das pessoas. E é por isso que a gente tem esse resultado que a gente está vendo aí no mundo hoje. Não pense você que esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, de achar que quem crê em Deus é um idiota, não foi implementado através do marxismo cultural, do gramscismo, que é um outro filósofo. Eu não gosto nem de chamar essas pessoas de filósofos, porque para mim eles são só satanistas e ponto final, porque é o que eles eram mesmo. Mas não pense que tudo isso não foi planejado, porque foi planejado. Tudo isso foi muito bem pensado, e o que eles fizeram, para que ninguém percebesse, é que eles começaram a implementar essa cultura no mundo, eles começaram a colocar essas péssimas ideias no mundo de uma maneira bem sutil e a longuíssimo tempo. Então as pessoas não foram muito percebendo isso.
Por isso que é muito importante que a gente entenda o que Deus quer que a gente faça, o que a gente deixa de fazer, para que a gente fique bem longe desse tipo de coisa, desse tipo de cultura que está já tão implementada no mundo. Bom, então eu vou passar os próximos episódios falando sobre isso. É Gálatas 5, 19 a 21, que diz o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, nos próximos episódios, eu dividi todos esses itens, que são as coisas que a natureza humana produz, para a gente falar sobre isso. Então, hoje eu vou ficar por aqui. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.